crescimento celular da levedura Saccharomyces cerevisiae. Para isso nós vamos utilizar o fermento de panificação, que são as nossas células, o nosso meio clarificado, que foi esterilizado na última aula, contendo sacarose como substrato e alguns nutrientes que foram adicionados, como é o caso do extrato de levedura, contendo nitrogênio, e conduzir esse meio, esse crescimento celular, em um reator operado em batelada simples, contendo aí agitação e aeração, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai determinar o perfil cinético de crescimento, as fases do crescimento celular, a fase lag, de adaptação celular, a fase exponencial de crescimento, a partir da qual iremos determinar a taxa específica de crescimento celular, e a fase estacionária, que é aquela fase em que o número de células vivas é igual ao número de células mortas. Além disso, iremos calcular alguns parâmetros, que são a taxa de consumo de substrato, a produtividade de célula formada e o rendimento de célula que será gerado a partir da conversão ou da assimilação desse substrato, que é a sacarose, presente nesse meio de cultura. Então vamos lá? Para preparo do meio de cultivo, começamos com a clarificação do caldo de cana, que consiste na remoção dos coloides presentes naquele meio, por meio da formação de um precipitado insolúvel que absorve e arrasta as impurezas responsáveis pela turbidez do caldo. Basicamente, a clarificação é obtida por uma mudança no pH e na temperatura do meio. O caldo de cana bruto é opaco, de cor amarelada pardacenta a esverdeado e viscoso. As impurezas presentes no caldo são de dois tipos: impureza insolúvel, como terra, areia e bagacilho, e impurezas solúveis, como corantes e sais minerais. O pH do caldo varia de 5 a 6, e na clarificação, a maior quantidade possível dessas impurezas dissolvidas ou em suspensão devem ser removidas sem afetar a sacarose. Dentre os principais métodos usados no processo de clarificação, se destaca a caleação, calagem ou defecação com a aplicação de cal virgem ou óxido de cálcio. Então, para a clarificação do caldo, começamos medindo o pH de aproximadamente 1 litro de meio, adicionamos cal ou óxido de cálcio até pH 7,2, começando com 0,2 gramas por litro de cal. Adicionamos também terra diatomácea, que auxiliará o processo de filtração, e manteremos essa mistura em vapor fluente por 20 minutos. Posteriormente, resfriaremos o meio por aproximadamente 12 horas. Para que o crescimento celular se dê de maneira eficiente, é necessário o fornecimento de carbono e nutrientes nas concentrações adequadas ao micro-organismo. Na etapa de enriquecimento do caldo de cana, começamos com a filtração do meio clarificado com auxílio de um papel de filtro e medimos o grau Brix do caldo com auxílio de um refratômetro. Esse caldo deve ser diluído para 2 grau Brix de sólidos solúveis ou ainda 20 gramas por litro de sacarose, e a ele devem ser adicionados os seguintes nutrientes: 1 grama por litro de KH2PO4, 4 gramas por litro de sulfato de amônio, 1 grama por litro de cloreto de sódio e 2 gramas por litro de extrato de levedura. Após a adição dos nutrientes, o pH deve ser ajustado novamente para 7. E então, 400 ml desse meio de cultura deve ser separado em 2 Erlens de 500 ml para a etapa de ativação celular ou ainda pré-inóculo. Posteriormente, o meio deve ser esterilizado por 20 minutos a 0,5 atm. Nós iremos agora preparar o pré-inóculo. Para que serve o pré-inóculo? Para geração celular, que será então inoculado, adicionado à nossa batelada simples, batelada alimentada e fermentação alcoólica. Para isso nós vamos utilizar um meio similar ou o próprio meio de cultivo que nós já estávamos trabalhando,
contendo aí o caldo clarificado, só que agora com 20 gramas por litro de sacarose. Os sais e a fonte de nitrogênio, que é o extrato de levedura, permanecem iguais. Além disso, nós iremos utilizar a Saccharomyces cerevisiae, que pode ser obtida de 4 formas. Aqui nós temos 2 exemplos. A gelose inclinada, que vocês já viram na aula de microbiologia, é uma forma de manutenção contendo aqui água, utilizando esse tubo de ensaio e justamente esse formato inclinado, meio água sólido. Numa placa de Petri contendo água, extrato de levedura e peptona, um estoque a menos 80 em que as células estão ali mantidas e com uma atividade bastante limitada, ou ainda nosso fermento de panificação, que pode ser o fermento úmido ou o fermento seco. Quando a gente trabalha com o fermento seco, nós vamos utilizar 10 gramas de célula. Quando o fermento é úmido, 3 vezes mais esse valor. Então, se nós estamos utilizando 10, iremos utilizar 30 gramas. E por que é importante fazer o pré-inóculo? Para que a gente possa reativar o metabolismo celular, já que em qualquer uma das 4 condições, em especial essas 2 condições aqui apresentadas, as células apresentam uma atividade muito baixa. E para que elas possam, então, ter o seu metabolismo reativado, para que lá na nossa batelada alimentada e fermentação alcoólica, haja conversão de substrato e produto e haja o crescimento celular, nós precisamos então realizar essa etapa de pré-inoculação, que será feito em frasco agitado, no shaker a 200 RPM e 30 graus Celsius, por 24 horas. Beleza? Bom, então agora nós iremos preparar o inóculo. Como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um bico de Bunsen com uma chama para que nós possamos criar aqui um ambiente estéril ao redor dessa chama. E nós iremos trabalhar preferencialmente nessa região para garantir que nenhum contaminante entre aqui no nosso pré-inóculo e cause problemas de contaminação, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Vou abrir o nosso fermento bem próximo dessa chama, certo? E vou agora abrir aqui o nosso frasco. Vou retirar aqui a rolha, próximo também aqui da chama, sempre próximo da chama. Vou flambar um pouco aqui, como vocês já viram aí em microbiologia, e vou acrescentar as células, tá bom? Também aqui, garantir a esterilização, fechei. Então, inoculada as células aqui no nosso meio, no nosso pré-inóculo, nós iremos colocar num shaker. Né? Para quem não conhece, um shaker é esse equipamento que controla a agitação e a temperatura. Então, vou abrir aqui, vou acrescentar aqui uma dessas garrafinhas e vou colocar na temperatura de 30 graus Celsius, 200 RPM por 24 horas. Então, agora a gente vai colocar para agitar, né? Porque eu não tinha colocado para agitar. Então, olha só. Pronto, 200 RPM por 24 horas, tá bom? E a temperatura de 30 graus Celsius. Agora a gente vai dar início à batelada simples. Para isso nós vamos adicionar o nosso meio de cultivo dentro do nosso bioreator. Esse bioreator não se encontra estéril. Por que ele não se encontra estéril? Porque as células que nós vamos utilizar, que são as Saccharomyces cerevisiae, células de Saccharomyces cerevisiae, produzem metabólitos que inibem o crescimento de possíveis contaminantes, ok? Além disso, a gente não vai ver na batelada simples, mas a gente vai ver nos próximos processos que o próprio etanol que ela produz, já numa determinada concentração, é capaz de inibir qualquer tipo de contaminante que possa aparecer. O pH ajustado a 5,5 vai também favorecer esse controle de contaminantes. Okay? Então nós vamos adicionar o meio e em seguida nós vamos adicionar as nossas células que cresceram após 24 horas, para que então a gente dê início ao processo de acompanhamento da cinética de crescimento celular. Então aqui, ó, a Priscila está ligando o bico de Bunsen para gerar essa chama e essa região de esterilização próxima aqui ao local onde a gente vai adicionar o meio e adicionar as células. E esse processo de adição do meio e de adição das células, ele é semelhante para os 3 processos, seja batelada simples, seja batelada alimentada, seja o cultivo de fermentação alcoólica.
aqui a boca do reator, certo? E vou adicionando, pessoal. E agora, pessoal, nós vamos acrescentar células, tá? Mesmo processo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ligar a agitação e a temperatura para homogeneizar o meio para já garantir as condições de fermentação adequadas. Terminada então a adição e a inoculação aqui de meio e de célula, né, respectivamente, nós vamos fazer o ajuste agora da agitação e da temperatura. Então eu vou ligar aqui o equipamento, colocar a agitação de 400 RPM e a temperatura de 30 graus, ligar tanto a agitação quanto a temperatura. Então vocês vão perceber, ó, que o reator começa então a se misturar, que o meio reacional se misturar no reator, embatelar. Essas condições foram estabelecidas com base nas condições adequadas ou ideais para o crescimento celular de Saccharomyces cerevisiae e também na fermentação alcoólica para a produção de etanol. Além disso, nós vamos também ligar a aeração, né, adicionar aqui a essa condição de disponibilidade de oxigênio a aeração forçada, que vai então atravessar o seio da solução, meio reacional. Note que a gente tem aqui a formação de bolhas, justamente porque a gente tem a associação da agitação e da aeração. As bolhas que vocês observaram aqui, a formação, podem gerar alguns problemas para a gente. Primeiro, as células podem sair do seio líquido da solução e migrar, né, para essas bolhas, e dependendo do equipamento, não é o caso deste, mas dependendo do equipamento, se essa altura é menor, o que acontece? Essas bolhas podem chegar até o condensador, que a gente não tem aqui, mas normalmente se tem um condensador acoplado, e entupir esse condensador, fazendo com que a pressão interior do reator seja elevada, aumente, e isso acaba acarretando alguns problemas operacionais. Então, para solucionar esse problema, o que a gente faz? A gente adiciona antiespumante. E aí, olha só, como que imediatamente a gente já tem a eliminação dessas bolhas. Por que eu estou usando aqui essa entrada sem agora um bico de busca, sem um fogo? Justamente por conta da agitação e da aeração estarem ligadas, gerando aqui uma pressão capaz de impedir qualquer entrada de micro-organismos. Além disso, a gente já inoculou o nosso meio, então a gente tem muito mais células de Saccharomyces do que possíveis contaminantes, de tal forma que, caso haja entrada de contaminantes, eles não seriam capazes de crescer e dominar o meio reacional, comprometendo a conversão do substrato em produto e comprometendo a conversão do substrato em células de Saccharomyces. Nós vamos então agora coletar os pontos que nós iremos utilizar para determinar o perfil cinético de crescimento celular. Esse perfil vai ser feito de 6 a 8 horas e a gente vai fazer coletas a cada 30 minutos. Então eu vou aqui coletar, certo? Inicialmente eu vou retirar uma determinada quantidade de meio e vou descartar. Por quê? Porque pode haver depósito de células aqui nas tubulações do bioreator, e para evitar que a gente quantifique células de uma maneira errônea, a gente vai então descartar essa pequena quantidade que a gente retira no meio. Por que a gente está retirando aqui na parte inferior? Justamente porque é a região em que eu tenho maior homogeneidade do meu meio fermentativo ou do meu meio aí para crescimento celular. Além disso, como vocês viram em bioreatores, e para quem não viu, vai ver, se vocês forem fazer cinética em reatores, também vão ver isso, que a própria configuração do bioreator evita a formação de zonas mortas aqui na região inferior, favorecendo ou garantindo a homogeneidade do meio. Então eu vou descartar essa pequena quantidade de meio retirado, amostrado, e vou então agora pegar a quantidade realmente que eu vou utilizar para analisar
a concentração celular e então determinar as fases do crescimento celular. Como é que eu sei que eu posso encerrar a coleta, né? Como é que eu sei que eu já alcancei a fase estacionária do crescimento? Quando a concentração celular não variar mais no tempo. Então a gente vai ter aquele perfil de fase lag, fase de adaptação, a fase exponencial do crescimento e uma fase aí mais constante ao longo do tempo. Essa fase é a fase estacionária. Depois que a gente retirou a amostra do bioreator, nós temos que centrifugar as células para que a gente possa quantificá-las e então construir o perfil cinético de crescimento celular. Para isso, nós vamos então pipetar 5 ml e colocar aqui nesses tubinhos e depois colocar na nossa centrífuga. Vamos lá para a gente ver como é que funciona? Então agora a gente vai colocar aqui na nossa centrífuga, tá? As nossas amostras, lembrando que a gente adiciona ou coloca esses recipientes sempre na diagonal para garantir que haja um equilíbrio de pesos e que no momento que a centrífuga estiver em funcionamento não haja aí desequilíbrio, permitindo então uma correta separação do meio líquido e do meio sólido das partículas sólidas, que nesse caso são as nossas células de Saccharomyces cerevisiae. Terminada então a centrifugação, vou agora aqui separar o sobrenadante das células. Reparem bem que nós temos aqui no fundo do nosso tubo Falcon um pellet. Esse pellet são as células. E esse líquido aqui contém o ART, que será determinado da mesma forma que vocês viram na prática da professora Priscila sobre determinação de ART. Então eu vou separar esse sobrenadante, colocando tanto de um quanto de outro tubo, nesse tubo aqui sem nada, para que a gente possa então fazer essa análise posteriormente. Vou colocar aqui, tá? Detalhe pessoal, o que é importante a gente saber aqui? É importante que esse pellet a gente consiga transferir quantitativamente para um balão de 100 ml, de tal forma que eu tenha uma diluição de 20 vezes. Por quê? Porque eu acabei de pegar aqui células relacionadas a 5 ml ou equivalentes a 5 ml de meio e vou então pegar essas células agora e vou colocar num balão volumétrico de 100 ml, fazendo com que a diluição seja de 1 para 20, justamente para determinar, para quantificar agora por espectrofotômetro a quantidade de células que foram aqui geradas. A fração líquida, então, que nós acabamos de separar, nós vamos guardar a menos 20 graus Celsius no congelador para que a gente possa fazer a determinação de ART posteriormente. E o pellet nós iremos quantitativamente transferir para um balão de 100 ml. O que eu vou fazer então? Eu vou adicionar aqui um pouco de água destilada. Tentar aqui desfazer esse pellet e transferir essa minha nova solução de células aqui para o balão. Depois de transferir então quantitativamente do tubo Falcon para o balão, a gente vai completar com água destilada, de tal forma que a gente tenha 100 ml e a diluição de 20 vezes dessa suspensão celular. A gente vai então medir em espectrofotômetro a 570 nanômetros de comprimento de onda a quantidade de células em termos de absorvância celular ou densidade ótica, como a gente já fez nas práticas passadas de determinação de ART e de peso C ou massa C, curva de massa C. Para isso, a gente vai utilizar água destilada como o nosso branco da análise e posteriormente acrescentar nas cubetas a nossa suspensão celular para então determinar a absorvência.